Quais são os tipos de problemas cardíacos que os animais podem ter? Como é o tratamento? Problemas cardíacos animais, eles são classificados em diferentes categorias, né? E cada uma com suas características específicas. Então, cães, eles têm determinados problemas cardíacos, gatinhos têm outros problemas, bovinos, equinos, né? Conforme a espécie. A incidência de problemas cardíacos em cães e gatos, ela é bem alta, né? Diferentemente da incidência de doenças cardíacas nos grandes animais. Mas eles podem acontecer sim também nos grandes animais. A principal doença cardíaca em cães é a doença da válvula, das válvulas cardíacas, praticamente, principalmente as válvulas atrioventriculares. Elas não fecham adequadamente e aí faz com que haja um refluxo sanguíneo e uma sobrecarga do coração. É uma das condições mais comuns de cães idosos, né, e de pequeno porte, que pesam aí até 12 quilos. Né? Arritmias cardíacas é quando o coração ele bate fora do ritmo e causa batimentos irregulares. Eles podem ser ou muito rápidos ou muito lentos, necessitando aí, como a gente conversou na apresentação anterior, até mesmo da implantação de marca-passo. De uma forma geral, tanto a doença valvar quanto as arritmias podem levar, sim, à insuficiência cardíaca se não tratadas. Outra doença cardíaca é a cardiomiopatia, né, que é caracterizada pelo enfraquecimento do músculo cardíaco. Né? Na verdade, ele perde força contrátil. Né? E isso resulta na diminuição na capacidade de bombear sangue pelo organismo e, consequentemente, oxigenar, né, levar oxigênio para os tecidos. E, além disso, essas três doenças que eu mencionei, elas costumam acometer animais mais velhos, né? O que é um animalzinho mais velhinho? Por volta de 7 anos para frente, né? São doenças que acometem os pacientes em idade mais avançada. Por outro lado, existem os defeitos cardíacos congênitos, né? São malformações que estão presentes desde o nascimento. E aí, isso tudo pode complicar a vida do filhote, né? Então, aí o paciente, o filhotinho, ele já tem sinais, né, daqueles sinais, aqueles sintomas que eu falei para você. Cansaço, incapacidade de fazer exercício, desmaio, ficar com a linguinha roxa, mas e também a presença de sopro. Quando a gente leva o cachorrinho no veterinário no primeiro momento, né, para tomar a primeira vacina, ele passa por um exame clínico. Quando é feito esse exame, o veterinário ausculta o coração. Se esse animalzinho tem uma doença cardíaca congênita, ou seja, ele nasceu com essa doença, com essa malformação no coração ou nos grandes vasos, o que acontece? A gente ausculta logo aos 2 meses, né, aproximadamente nos 2 meses, já um sopro bem evidente. Isso é um forte indício de um defeito cardíaco congênito. E quais são as opções de tratamento? Né? A medicina veterinária ela tem evoluído bastante, né? Procedimentos que eram feitos antigamente em centros cirúrgicos, hoje em dia nós estamos passando por um avanço muito grande, eles são feitos por cateterismo, ou seja, procedimentos minimamente invasivos, isso é um progresso. Mas não todos os animais podem passar por esse procedimento. Então, a maior forma que a gente tem de tratar esses animais é através de remédios, de fármacos, né, que ajudam o coração a bombear e fazer circular o sangue com maior eficácia, melhorando assim a circulação. Né? Então, a gente usa diurético, que é para eliminar o excesso de líquido que é retido pelo organismo. A gente usa um fármaco que inibe a pressão alta, né, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, para promover uma proteção cardíaca também. A gente utiliza digitálicos, a gente utiliza um outro fármaco chamado primobendan, que fazem com que o coração faça uma contração, bombeie com mais força, né? A gente também tem casos em que a gente controla a pressão arterial sistêmica, monitora a pressão, assim como nos humanos, a gente também avalia a pressão arterial sistêmica, né, com manguito, aferindo a pressão, né, justamente porque se o animal tiver uma hipertensão, isso representa uma sobrecarga, né, de trabalho para o sistema cardiovascular, para o próprio coração, né? E o que eu falei no começo, as intervenções especializadas, né, que aí precisam de procedimentos como implantes de marca-passo ou outras cirurgias corretivas nos casos de doenças cardíacas congênitas e mesmo no caso de doenças cardíacas adquiridas. Existem agora alguns procedimentos minimamente invasivos feitos por cateterismo, ou seja, não precisa abrir o tórax para fazer essa correção, por exemplo,
uma válvula que esteja degenerada, que não esteja fechando adequadamente. Agora existem procedimentos e equipamentos que podem ali ser fixados nessas válvulas degeneradas, nessas válvulas que não estão atuando da forma adequada, melhorando aí a qualidade de vida do paciente, e isso é um grande avanço na medicina veterinária. De uma forma geral, com o diagnóstico precoce, o tratamento também precoce, muitos animais com problemas cardíacos, eles podem ter uma vida longa e com qualidade. Tudo depende de quão rápido foi feito o diagnóstico. Quanto mais tempo a gente demora para fazer, menor a sobrevida e maior o risco do desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca. O coração adoece por alguma daquelas doenças que eu mencionei a vocês, e aí o que acontece? O organismo ele fica insuficiente na função que é bombear sangue para o pulmão, para os órgãos, né, para toda a economia, todo o organismo, economia, né, orgânica. Tá? Então, o acompanhamento veterinário regular é essencial para ajustar as medicações. Normalmente, pacientes que têm problemas cardíacos, a gente pede uma avaliação por volta de 6 meses a 1 ano, se em estágios iniciais da doença, e por volta de 3 a 6 meses em graus mais avançados. Né? Então, fiquem atentos aí com o quadro clínico, com os sinais, né, os sintomas que seu cãozinho ou gatinho apresentam, tá bom?